Então, boa noite a todos, frater, sorores, amigos da AMORC, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa atividade do dia de hoje. Antes de iniciarmos, é bom a gente trocar algumas ideias para aprimoramento, né, da nossa participação. Temos aí um tempo previsto de 1h20, incluindo os comentários, perguntas e respostas do palestrante. E para uma boa prática, né, e a gente ter um fórum eficiente, durante a palestra, a não ser que a palestrante queira, né, ter interrupções durante a sua explanação, normalmente os microfones ficam fechados e após a apresentação dela, nós abrimos os microfones e vocês podem interagir ou através do bate-papo, deixando suas perguntas, ou levantando a mão, né, com a solicitação, e os microfones estarão abertos para compartilhamento, né? E caso o microfone seja aberto, nós solicitamos que sejam rápidos em seus comentários e falem apenas assuntos pertinentes ao tema do dia de hoje. E faça os agradecimentos por escrito no chat, que nós enviaremos para o palestrante posteriormente, caso não consigamos compartilhar com ele hoje mesmo, durante a apresentação. E é importante também saber que essa atividade ela está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC e GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes, que não quiserem ter sua imagem expostas, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos também a todos os participantes de que a abordagem utilizada nesta palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas, como disse anteriormente, e desta forma, de novo, solicitamos que utilizem o chat para deixar inicialmente seus comentários. E é sempre bom lembrar a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. Ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa, que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mister, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. As aplicações desses ensinamentos estão ao alcance de todas as pessoas sinceras, dispostas a aprender, de mente aberta e de motivação positiva e construtiva para tanto. Quem irá fazer a prece? Antes de iniciar, vamos fazer uma prece. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, pedimos que abençoe este momento e nos torne receptivos às inspirações que esta palestra possa nos fornecer. Nos abençoe com tua luz, tua vida e teu amor. Assim seja.
A palestra de hoje se chama Os Mistérios do Coração. Tendo como base o artigo O Simbolismo do Coração, da revista Pantáculo, número 29, de 2021, esta palestra vem ilustrar os vários simbolismos do coração, fazendo correlação com a senda cardíaca martinista. A biografia utilizada foi Revista Pantáculo, número 29, de 2021, da MORC. O Tratado de Reintegração dos Seres, de Martinez de Pasquali, publicado pela MORC. Luz Martinista, publicado pela MORC. E Sefer e Yetzirah, de Aryeh Kaplan, publicado pela Editora Polar. A oradora será a Soror Rosa Cruz Odete Cardoso. Odete Cardoso é funcionária pública federal há mais de 30 anos, estudante Rosa Cruz desde 2002. Foi mestre da Epitata Martinista São Paulo, monitora regional para assuntos martinistas e, atualmente, é mestre provincial da tradicional Ordem Martinista na região SP1. Foi monitora dos módulos de Cabalá Hermética, Cabalá Meditativa e professora do módulo de Martinismo do curso de Tradição Esotérica Ocidental da URSI. Participa da equipe dos ERINs, da GLP e SP1. Então, agora a palavra está com a Soror Odete. Bom, então, obrigada aí pela apresentação, obrigada pelo convite. Quero dar aí o boa noite a todos, aos irmãos e às irmãs aqui presentes. Agradecer, né, realmente esse fraternal convite do Frater Antônio Carlos, dos mestres de loja, dos mestres de epitada aí da região, todo mundo que trabalha, e como a gente tem trabalhado aí para manter a luz martinista acesa, a luz Rosa Cruz acesa, né? A gente tem trabalhado bastante, e por isso é uma alegria, é uma honra compartilhar mais um trabalho e um tema tão caro aos martinistas, que é o mistério, falar sobre os mistérios do coração ou sobre a via cardíaca. Eu vou passar por vários simbolismos associados ao coração, mas assim, não na intenção de esgotar o tema, mas de tentar despertar alguma ressonância no coração de cada um. Uns vão se identificar com os aspectos objetivos, outros com os metafísicos, mas o mais importante é encontrar essa ressonância interior, né? Cada um fazendo assim a sua análise e talvez, né, usar alguns simbolismos aí como meditação, como uma transformação interior. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela, só um minutinho. Uns slides aí para ilustrar. Ok, já está compartilhando. Né? Então, aí, deixa eu só fazer aqui a mudança, vamos ver se dá certinho. Né, já foi dito, né, e é sempre bom lembrar que os conceitos desse trabalho são de minha inteira responsabilidade e não representam necessariamente o ponto de vista oficial, seja da Ordem Rosa Cruz, seja da Ordem Martinista. Também foi dito aí a bibliografia consultada. Esse Pantáculo de 2019, ele, eu não sei se vocês leram, mas quem tiver a oportunidade de ler, a palestra é praticamente falando do artigo lá dos Mistérios do Coração, mas também consultei outras fontes, né, do tratado, o Sefer Yetzirah e outras obras que vão aparecendo bem pequenininho nos slides, né, quando eu estiver fazendo uma citação externa. Então,
Vamos lá, né? Vamos a alguns conceitos martinistas só para a gente se situar. O Tratado da Reintegração dos Seres de Pasquali diz logo lá no comecinho que o Eterno emanou seres espirituais para sua própria glória e que, num dado momento, ele separou a sua grande obra em 4 grandes círculos, ou 4 grandes regiões, ou imensidades. A primeira imensidade divina, onde o Eterno habita, e depois da primeira queda, a criação universal, que contém outras 3 imensidades, a supraceleste, a celeste e a terrestre. Dá para ver aqui, né? A imensidade celeste, né? A supraceleste e a terrestre aqui embaixo. E é nesse espaço aqui amarelo, dentro do eixo fogo central em criado, que o espírito da humanidade, depois da segunda queda, consegue atuar enquanto agente da divindade para promover a reintegração. E aqui temos uma tripartição, ou, como alguns falam, né, áreas de atuação. Usando a linguagem do Pasquali, o universal, o geral e o particular. E o particular é o quê? É o espírito da humanidade e cada ser humano. Nós estamos aí falando de nós, né? O geral é o mundo terrestre, com a natureza, as plantas, os animais, e o universal compreende a imensidade celeste, com o Sol, a Lua e os planetas. E nós estamos imersos na criação. Nós estamos também submetidos às 7 leis herméticas, e em especial para esse trabalho, nós vamos falar da lei do ritmo, que diz assim, que tudo tem fluxo e refluxo, tudo se manifesta por oscilações compensadas, tudo tem suas marés, vai, volta, tem seus altos, tem os seus baixos, e que o ritmo é a compensação. E o nosso coração é um órgão rítmico por excelência. Eu retomei esses conceitos para quando nós entrarmos no simbolismo do coração, cada um possa ter em mente, dentro, né, fazendo aquela pontuação dentro da filosofia martinista, até onde o nosso coração tem o poder de alcançar por meio da ressonância e do seu ritmo. Nós vamos fazer várias correlações sobre isso. Nós temos um corpo terrestre, uma alma racional e a graça de ter um espírito celeste. Temos as 3 essências espirituais alquímicas em nós. E entre o particular, o geral e o universal, existe toda uma hierarquia de seres celestiais que assistem a tudo e que estão próximos a cada um de nós. O guia pessoal, usando aí a linguagem martinista, né? O guia pessoal, ou o espírito bom companheiro, ou o anjo da guarda, que nos acompanha a cada encarnação. E nós, como agentes da divindade, somos dotados de pensamento, de vontade e de ação. Somos verdadeiros microcosmos, ou seja, cada um de nós tem em si uma parte do eterno, uma parte da consciência, uma parte da presença, uma parte do amor de Deus. Somos uma representação desse imenso universo, desse universo manifestado. E temos, sim, um poder enorme de atuação, se soubermos usar adequadamente a parte metafísica desse órgão essencial para a vida humana, que é o coração. Precisamos, de fato, aprender
e eu diria até reaprender a colocar o coração naquilo que fazemos, a trazer calor, trazer alegria, trazer rubor, trazer aquela vida que vivifica, o fogo abrasador da divindade. E não podemos nos esquecer também de que nós somos seres racionais. E como conciliar as palavras do filósofo desconhecido, o nosso venerado mestre, que disse que é o coração e não a mente que deve regular as ações humanas? Como fazer isso de forma coerente? Como conciliar o intelecto com o coração? Isso é possível? O próprio material que a gente recebe da ordem diz que sim, porque eles se completam. Afinal, nós somos um ser espiritual passando por uma experiência material. Podemos e devemos, sim, usar a mente para despertar as virtudes e modelar o coração. E os nossos estudos também dizem que é na perfeita harmonia entre a mente e o coração que evitamos cometer os erros que nos afastam do contato com a divindade. Mas vamos dar uma olhada na etimologia da palavra coração. Ela vem do grego cardia, por isso que usamos aí em alguns lugares o cardíaco ou cardiograma, e do latim a sua origem está em cordis ou em cor, que tem muito mais derivações em nossa língua e no sentido metafísico, como nós vamos ver. E vamos começar então do particular, do ser humano. O coração. O que é o coração? Ele é um músculo, e a sua função é bombear e fazer o nosso sangue circular, conduzindo oxigênio, mas também a essência cósmica, a vida, até o nível celular. Ele está situado no centro do corpo humano, no centro, né, simbólico, o centro se nós formos usar como uma forma de cruz, formada pelo eixo vertical, que vai da cabeça aos pés, e do eixo horizontal, se nós formos ver um ser humano com os braços abertos. No campo da medicina, a saúde do coração pode ser mensurada, e todos nós já ouvimos, e alguns já até fizeram, um eletrocardiograma, que pela atividade elétrica do coração é possível verificar determinados padrões. E aí nós vamos ouvir muito essa palavra ritmos, e detectar, eventualmente, alguma anormalidade ou arritmia. E o mais comum de todos os exames é a medida da pressão arterial, que avalia a força com que o sangue faz contra os vasos sanguíneos, à medida que é bombeado pelo coração e circula pelo corpo. Nós temos até aparelhos domésticos, né, já com toda essa tecnologia para mensurar esse controle, né, o controle da pressão arterial. Eu trouxe aqui um vídeo simples, deixa eu colocar ele. Deem uma olhada. É um vídeo simples só para ilustrar essa parte física. Olha, em seu movimento o coração pulsa, ele tem ritmos próprios, na sua fase ativa ele se contrai e empurra o sangue, na fase passiva ele relaxa e recebe o sangue, e na circulação o sangue passa por 4 cavidades, 4 grandes aberturas. Tá dando para ver, né? O ritmo, a pulsação, a eletricidade, vou colocar aqui de novo. As 4 aberturas, poderíamos chamar essas aberturas de portas? As portas superiores, as portas inferiores.
teriam essas 4 cavidades algum tipo de ressonância com as 4 imensidades do quadro universal de Pasquali? Olha ali a eletricidade, a energia, as portas se abrindo, as portas se fechando. Interessante que mesmo sem um total conhecimento de anatomia, já se falava das portas do coração. Vamos avançar um pouquinho mais na etimologia, né? A palavra concordar, concordes. Quando 2 pessoas concordam, é porque seus corações estão unidos no mesmo propósito. Por outro lado, discordar, a discórdia, vem de afastado, né? Quem discorda afasta-se do coração do outro. E isso é muito presente nas relações afetivas. Os namorados, quando estão em harmonia, falam baixinho para o coração do outro. E quando estão desarmonizados, gritam, tentando alcançar o quê? Um coração que está distante. Recordar, que significa trazer de novo ao coração. Decorar, saber de cor, saber de coração, by heart, aquilo que a gente chama que é a sede da sabedoria, ter o coração como essa sede, tanto da sabedoria quanto da memória, e não somente o cérebro. E a gente bem sabe, né, que aquilo que é guardado no cérebro tem o risco de esquecer, né? Pode ser um susto, uma doença. A própria idade faz com que a gente se esqueça muito. Mas aquilo que está guardado no coração, isso daí é muito difícil a gente se esquecer. A palavra coragem, agir com o coração, ático, né, de agir, de tomar decisões importantes, determinação, agir com bravura, que vai muito além da valentia. Essa coragem é a capacidade de enfrentar os desafios que a vida nos traz, nossos medos interiores, e buscar lá no fundo do coração a força necessária. Para os antigos romanos, a fonte da coragem para as batalhas estava no coração. Por isso que eles falavam que eles eram corajosos. Vamos lembrar agora um pouco, né, do som, daquele primeiro som que nós ouvimos, ainda quando estávamos sendo gestados, que foi o bater do coração, o pulsar do coração de nossa mãe, que era quase como uma música que nos acompanhou ao longo de 9 meses. Um som de carinho, de amor, de constância, que aos poucos se misturou ao batimento do nosso próprio coração. Muitos obstetras costumam colocar o bebê assim que ele nasce sobre o coração da mãe, para que ele continue ouvindo aquele som, aquele bater e se acalme. E quem tem filho sabe como nos primeiros meses é importante dar o colo, aquele abraço acolhedor, envolvente, que permite por algum tempo deixar o bebê ouvir o coração daquele que está dando colo, que está dando carinho, que está dando afeto, que está dando amor. E aí, antes de seguir, vou fazer uma pausa só por alguns instantes, para que cada um tome consciência do próprio coração. Qual foi a última vez que você parou para ouvir o seu coração? Como ele está? Acelerado ou calmo? Em paz ou ansioso? Leve ou angustiado? Harmonioso ou com saudade? Saudade do quê? Saudade de quem? O que ele está vibrando?
acolha com carinho o que o seu coração lhe diz. Mas vamos continuar. Tomem uma inspiração profunda, vamos retornando, e depois, mais tarde, repitam essa pequena vivência de estar ouvindo o próprio coração. Mas vamos ampliar um pouco mais. Falamos do particular, vamos falar do geral, da nossa Mãe Terra, que também tem um coração, o núcleo da Terra. Afinal, o nosso planeta é um ser vivo. E segundo os especialistas, nosso planeta também tem uma pulsação cíclica. Dizem eles que o centro da Terra pulsa. Ela tem os seus ritmos, os seus ciclos, que podemos acompanhar ao longo do ano, através das mudanças climáticas das estações, que também está relacionado com o próprio movimento ao redor do próprio eixo da Terra, né? E ao redor do Sol e ao redor da galáxia, nada está parado. E a Terra também tem um sistema circulatório. Ela tem a água que corre, que limpa, que purifica, mas também tem o magma, que corre por seu centro, aquele que aquece, que pulsa e que muitas vezes explode. E saindo aqui, né, e vamos para o universal, saindo aqui do geral, do particular, vamos para o universal, o Sol, o nosso sistema solar, a nossa galáxia. Dizem os especialistas que eles também pulsam e possuem um movimento, um ritmo, uma vibração própria. Desde a sua origem até o seu fim, o universo vai pulsar. Poderíamos, então, entender o universo como também um ser vivo, diferente de nós, mas vivo e pulsante. E se isso for verdade, e tendo isso como verdade, podemos fazer uma similaridade, uma ressonância com o coração que bate dentro de cada um de nós, com a nossa Mãe Terra e com o universo, entre o particular, o geral e o universal, o microcosmo e o macrocosmo. E entender essa multiplicidade disso que nós somos, né? Nós não somos únicos, mas nós somos também múltiplos. E que força que será? Que energia que será essa que mantém tudo vivo, tudo pulsante, ressonante, num ciclo e no ritmos contínuos? Dante Alighieri, no final de sua Divina Comédia, chamou essa energia de amor. Ele disse isso quando finalmente conseguiu finalizar o seu processo de purificação e de autoconhecimento, e entender a parte dele dentro do grande plano divino. E aí ele finaliza a Divina Comédia assim, que o seu desejo e a sua vontade se transformaram pelo amor, o amor que move o Sol e todas as outras estrelas. Mas vamos voltar então para as nossas portas do coração, essas que os martinistas tanto falam. Louis-Claude Saint-Martin, no livro O Novo Homem, fala das duas portas, diz ele, sobre essas portas. Aprendam um segredo ao mesmo tempo enorme e terrível. É pelo coração do ser humano, por sua porta inferior, sempre aberta para as paixões, os desejos da matéria, as vaidades, os excessos, que a mentira e a morte entram diariamente na terra. Que o mal só se manifesta na terra se passar primeiro pela mente e pelo coração do ser humano. Mas
felizmente, nós também temos as portas superiores que se abrem para o mundo da luz divina, para as virtudes, para o belo, o bom, o verdadeiro, e permite que a pura luz, ali está com uma graça divina, né, circule e possamos desfrutar o esplendor da divindade em nós. Então, são essas as chaves que irão acumular o nosso coração de virtudes, que nos possibilitarão ouvir a nós mesmos, o nosso coração, nosso mestre, nosso anjo guardião. Jean-Baptiste Villermoz dizia assim: penetra corajosamente no âmago de teu coração, sonda até o fundo de tua alma, para encontrar aí o conhecimento de ti mesmo. Esse trabalho é penoso, mas fornece a chave de todos os mistérios e conduz à verdadeira felicidade. Já indo para o Pantáculo, né? Ele fala que o coração é o órgão dos órgãos, que mantém a nossa vida e o nosso elo com Deus. O mestre Rumi diz que o coração é um segredo dentro do segredo. E a autora do artigo do Pantáculo faz uma associação muito bonita do coração como um centro de luz, de expressão de valores, de amor e como também sede da memória. Diz ela, o coração centro é a própria alegoria do amor, que vai se exprimir através das mais altas e nobres virtudes. E aí ela cita uma série delas, né? A benevolência, a bondade, a tolerância, o desapego, serviço, lealdade, perdão, gratidão, resiliência, a amizade e a fraternidade, que são raios que os expressam. Aqui eu fiz questão de colocar todas essas virtudes e tenham elas em mente, porque daqui a pouco a gente vai falar, né, um pouquinho mais à frente, sobre a pesagem do coração. E é pelo peso do coração, ou pela falta de peso, que nós paremos ali por uma grande provação no além. E talvez o que seja avaliado seja exatamente essas nobres virtudes que ela fala aqui. Mas vamos um pouquinho adiante. Sabemos que na região do coração temos um centro psíquico que centraliza a nossa força vital, nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Todas essas experiências que têm uma grande carga emocional se armazenam nesse centro. E é nele que os cabalistas situam a letra hebraica Shin, uma das letras mães geradoras do alfabeto hebraico, presente no nome de Cristo, nosso mestre e Yeshua. Olhem aqui do lado esquerdo, né, a letra Shin, e não sei se dá para perceber aqui nesse recorte do coração. Olha aqui como eles falam, né, os cabalistas identificam essa similaridade do coração com o Shin, e depois nós vamos ver, né, na presença desse Shin no tetragrama divino, que vai dar o nome de Yeshua, né, o nosso mestre. Vamos adiante. Na tradição Rosa Cruz, nós temos a rosa que desabrocha nesse centro, no centro da cruz, representando o quê? O desabrochar de nossa alma, de acordo com as experiências na matéria. Podemos associar a ressurreição, o despertar das faculdades superiores, da rosa que desabrocha e brilha em nós, como a estrela da manhã. E ainda dentro da tradição cristã, muitas catedrais foram especialmente construídas com o símbolo da cruz, a cruz do centro, né? Orientada sempre para o leste
E bem ali no centro, na rosa, é aonde deve ficar o altar principal, o altar-mor, lugar onde o sacrifício de amor do Cristo se faz presente na Eucaristia e é rememorado em todas as celebrações, em cada missa. E aí a gente pode, né, já fazer as nossas associações. Aonde é o coração do Templo Rosa Cruz? Aonde é o coração do Templo Martinista? Vamos nos lembrar da árvore da vida, de Tífere, bem aqui, ó, bem aqui nesse centro, né? Que representa a ligação entre o macro e o microcosmo. Né? Ele tem as associações, o simbolismo, né? Do amor divino, do ouro, do sol, do calor, né? Que permeia toda a criação. Tem um texto hebraico que tem uma citação muito bonita, que é o local do amor, da plenitude e da harmonia divina. Reúne todos os sons, os perfumes, os ritmos e os exalta na unidade perfeita e em todas as figuras dos redentores. Todos os redentores são localizados em Tífere. Avançando um pouco mais, ainda olhando um pouquinho do aspecto hebraico, coração em hebraico se chama Lev, composto pelas letras hebraicas Lamed, que é a última letra da Torá e da palavra Israel, e tem o valor numérico 30. E tem a palavra, e tem a letra, né? A letra Bet, que é exatamente a primeira letra da Torá, que vem de Bereshit, e tem o valor numérico 2. E somando o valor dessas duas letras, né, Lev e Bet, que é a palavra coração, nós temos o número 32, os 32 caminhos da sabedoria que passa pelo coração e que todos nós devemos percorrer para retornar à casa do Pai, para fazer todo o caminho da árvore da vida. E o Sefer Yetzirah faz uma citação muito bonita, diz assim: pouco importa que aquilo que se faz seja grande ou pequeno, desde que o coração esteja voltado para o céu. E é aqui, né, o que eu já tinha falado antes, né, ter o coração voltado para o céu, ou o que a gente carrega no coração. Vamos aí para a tradição egípcia, né, o coração chamado Abi, era tido como o centro da vida, da inteligência, do intelecto e do caráter, e registrava e armazenava os aspectos bons ou ruins da vida de uma pessoa. E na transição, a alma guiada primeiro por Hermes e depois pelo deus chacal Anubis, deveria passar por uma pesagem. E essa pesagem tinha uma balança onde num prato se colocava o coração da pessoa e no outro uma pena da asa de Maat. E ali se faziam, né, aquele que passou pela transição, fazia as confissões a Maat. E depois, de acordo com o peso, com as obras em vida registradas no coração, aquela alma poderia prosseguir ou não, e se apresentar a Osíris e ter o direito à vida eterna, à vida no além. E olha aí uma coisa interessante. Quem era Maat? Né, para ter essa pena, né, para ser a pena comparada ao peso do coração. Ela era a deusa da justiça, da verdade, da manutenção da ordem cósmica. Olha aqui novamente o particular, né, o microcosmo representado pelo coração e o universal, o macrocosmo por Maat. Vamos pensar um pouco. Será que as nossas ações particulares em vida interferem tanto assim na ordem cósmica?
E como será que essas emoções se armazenam no nosso coração? Como elas entram? Como elas saem? Como tornar o nosso coração tão leve como uma pena de mate? E aqui, novamente, nós podemos dar uma olhada, né? Convido vocês a olharem a mente e despertar outra inteligência, a inteligência espiritual, aquela que nos leva ao autoconhecimento, que nos faz buscar um propósito maior para a própria vida, né? Ter os sentimentos, comportamentos, de forma que a nossa vida fique rica, cheia de sentido, de valores, direcionada a uma atividade altruística, elevada. A inteligência espiritual fala de alma, fala de coração. E aí nós temos a concordância com Samatã, que ele fala no seu livro verde, né? Aqui, modernamente, a gente fala de inteligência espiritual. Ele chamava de vigilância do coração, que para alcançar esse estado, nós devemos, primeiro, esvaziar o nosso coração dos pesos da matéria, fazer aí uma boa limpeza. Olha ali o anjinho fazendo uma limpeza, uma purificação. E isso se faz como? Através da prece. A prece indica o quanto queremos nos aproximar da divindade. E ouvindo as nossas preces, o nosso anjo pessoal nos ajuda a encontrar esse caminho. Ele é que é o guardião da porta superior do nosso coração. É ele que limpa, que filtra e atrai a luz divina. E assim, com o auxílio dele, nós podemos despertar alguns daqueles atributos do coração que foram lidos atrás. E principalmente a nobreza, que é associado ao leão. Um ser que manifesta nobreza de alma, nós não costumamos dizer que possui, né, usando simbologia, um coração de leão, que são as grandes almas, os Mahatmas. E aí vamos citar alguns desses Mahatmas, como o próprio Mahatma Gandhi, o pacifista, que disse o seguinte: se um único homem chegar à plenitude do amor, ele consegue neutralizar o ódio de milhões. Madre Teresa nos lembra que o nosso trabalho é sim de formiguinha, mas que devemos fazer o que é certo e bom, independentemente do que os outros pensam, porque isso é um assunto entre nós e Deus. E São Francisco de Assis nos lembra que devemos ser um instrumento da paz divina, que devemos primeiro dar para depois receber. E mais antes a gente vai ver o apóstolo Paulo, que disse: mesmo que a gente fale a língua dos homens e até mesmo aprendamos a falar a língua dos anjos, se não tivermos amor, para que a gente serve? Essas almas iluminadas foram exemplos de misericórdia. Olha aí outra palavra, que é a capacidade de sentir no coração a aflição do outro, a aflição do próximo. É sentir em si o estado físico ou emocional do outro, mas de forma que desperte a vontade de ajudar. Não é só ficar sentindo, nossa, que pena, nossa, que dó. Não, é despertar a vontade de ajudar. É ação. É despertar um estado de alma chamado de compaixão, que nos faça ser o braço que acolhe, o ombro amigo, e encontrar o Cristo naquelas pessoas que nos cercam. E aí, usando as palavras do próprio Evangelho,
quando os apóstolos perguntaram ao Cristo como eles poderiam reconhecê-lo depois que ele partisse, e ele disse assim: eu tive fome e você me alimentou. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu estava sozinho e você conversou comigo. Cada vez que vocês fizerem isso a um outro ser humano, é a mim que estarão fazendo. E nós temos na literatura Rosa Cruz que compaixão é a técnica do mestre. É olhar a luz do próximo com os olhos do coração. E é a somatória dessas ações que, ao longo das nossas vidas, são armazenadas no coração. E que, simbolicamente, um dia serão contrabalanceadas com a pena de Maat e avaliadas dentro da grande ordem cósmica. E assim nós podemos entender um coração muito especial, mas espera um pouquinho, deixa eu só colocar uma música aqui, porque ela merece. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Sim, sim. Assim nós podemos entender o Imaculado Coração de Maria. Inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação do sagrado nome da Bem-aventurada Maria. Toda a igreja, principalmente católica, por menor que seja, possui um altar em sua honra. Maria é tida como a mais perfeita das criaturas, sede da sabedoria, corredentora, advogada nossa, vaso sagrado, medianeira de todas as graças e de todas as bênçãos. Ela que disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela abriu as portas superiores de seu coração e disse sim a um grande mistério. E o seu coração exalou o perfume da rosa. Olha aí que linda imagem que é atribuída, né, simbolicamente ao coração de Maria. Um coração flamejante, ardente, envolto pelo perfume de rosas. Não podemos nos esquecer que foi o coração dela que o Cristo ouviu quando estava sendo gestado. E como mãe, foi a melhor expressão da resiliência. Diante do sofrimento, da dor, da morte, era a única que tinha certeza da ressurreição. O seu caminho foi o da obediência luminosa, da devoção elevada e do silêncio eloquente. Mas vamos à frente, né? Lembremos-nos também daquele que ouviu as batidas do coração. Simbolicamente, né, o ouvir o coração do mestre, ele ouviu seus ensinamentos esotéricos, os seus mistérios, a essência mística de sua mensagem, da boa nova do Evangelho. Por isso que o Evangelho de João é tão importante aos martinistas. E a ele, o Cristo confiou sua mãe, e por ele nos tornamos todos irmãos e irmãs em Cristo. Nós nos tornamos, como disse aqui a irmã Nilza, uma grande família. E falemos do Sagrado Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo. Na simbologia, ele é um coração coroado por espinhos, abrasado pelo amor a toda a humanidade e pelo sacrifício da cruz. Um coração ardente, cheio do calor espiritual. E foi assim
que os corações dos discípulos de Emaús perceberam o Cristo enquanto caminhava com eles depois da morte. Eles diziam: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E aí nós temos que Cristo foi a expressão da vontade do Pai, aquele amor que aboliu todas as distâncias, todas as distinções de tempo, de espaço, e que fez, e ainda faz, o presente e o divino ao nosso redor, sempre presente, com misericórdia, toda vez que a gente invocar o seu nome. E é pela essa união do coração, a união do Criador com a sua criatura, que nós podemos entender, né? Espero que toda essa apresentação nos leve a entender essa grande frase, né, sobre a iniciação que São Martin nos deixou e que resume aquilo que nós chamamos de via cardíaca. Ele diz assim: a única iniciação que busco é aquela que podemos entrar no coração de Deus e fazer com que o coração de Deus entre em nós, para ali realizar um casamento indissolúvel. Para isso, devemos adentrar cada vez mais nas profundezas de nosso ser, até ativar a viva e vivificante raiz. Assim, todos os frutos se produzirão naturalmente em nós e fora de nós. E aí, finalizando, né? Bem-aventurados aqueles que tiverem o seu coração purificado, para que ele possa servir de espelho à divindade, porque então a própria divindade será um espelho para eles. E agora sim, finalizando, eu gostaria de propor uma breve vivência, vai ser assim muito curta mesmo, é o tempo da música. Eu quero que vocês decorem, no sentido de decorar, de trazer para o coração, de gravar nos corações essa imagem. Deixe que ela envolva todo o seu ser, que ela é um símbolo que um dos nossos mestres nos deixou para a abertura da porta superior do nosso coração. E se surgir alguma questão interior, se você estiver passando por uma situação de difícil solução, pergunte a si mesmo: o que o amor faria? E deixe que a resposta venha direto da porta superior do seu coração. Eu vou colocar a música.
Bom, envolvidos por essa música, guardando esse símbolo e lembrando sempre naqueles momentos mais desafiadores, o que o amor faria. Certamente teremos as melhores respostas, ou pelo menos as mais apropriadas para aquele momento, e que a gente possa contribuir aí, de repente, né, com a grande ordem cósmica. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Agradeço a oportunidade. Continuemos trabalhando, orando e vigiando. Eu vou aqui finalizar o compartilhamento e aí a gente pode conversar um pouco. Soror, muito obrigado pela apresentação, belíssima apresentação. A gente costuma, quando a gente vai assistir uma área, alguma coisa assim, né? Quando a gente gosta muito, a gente fala bravíssimo. Então, hoje eu estou falando bravíssimo para a Soror. Muito obrigado. E agora eu queria ser egoísta e fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Soror, hoje nós estamos realizando nossa 33ª palestra. Tá? Como você entende o número 33 justamente nesta palestra? Nossa, fazer aí uma numerologia aí, né? Nós estamos... dizem que 33 é o número de Jesus Cristo, né? Então, exatamente. sei lá, viu? Que coincidência não é. Sincronicidade, sim. Eu não sabia o conteúdo, sabia o nome, mas não... Então, a pergunta está lançada. Está lançada, né? Aí vamos ouvir vários sobre a simbologia do 33, né? Mas, olha, eu acredito que até mesmo para a gente não fugir muito do contexto, né? Eu acredito que essa mensagem crística, né? Que os martinistas tentam fazer da melhor forma possível, livre do dogmatismo, né? Do que a gente vê tanto por aí, né? E eu acho assim, principalmente, a gente fazer esse trabalho que não é fácil dentro de irmãos de fráteres e sorores Rosa Cruzes, que a gente sabe dentro que tem uma grande resistência entre os Rosa Cruzes do trabalho martinista, talvez por esse viés cristão, esse viés judaico-cristão, e, olha, afinal de contas, nós tivemos aí, só para ficar no nosso atual ciclo, 4 imperatores, 3 grandes mestres que mantiveram o martinismo dentro da Rosa Cruz, essa mensagem do Cristo, né? Claro, com toda essa adaptação, com Saint Martin, com Pasquali, com Papos e com tudo mais, mas ainda assim a mensagem crística, né? Quem já participou presencialmente do trabalho martinista, do ritual martinista, sabe o quanto que essa mensagem crística é enfatizada. Então, eu penso que é a nossa parte, o nosso trabalho de formiguinha, trazer a mensagem do mestre aonde quer que a gente vá, e principalmente, né, vamos colocar aqui, no ambiente Rosa Cruz, né, tentando fazer isso com menos dogmatismo, tirando aquilo que não serve, deixando o essencial, que é a mensagem do amor, a mensagem do altruísmo, a mensagem da fraternidade. Eu colocaria assim esse 33. Obrigado, eu não sei se alguém quer complementar aí, fica à vontade. Aberto aí, ó. Olha, eu gostaria só de acrescentar, em cima do que a irmã Odete colocou, sobre o Evangelho, né? Gostaria de apresentar esse aqui, os irmãos, que é o Evangelho Aquariano. Os que não conhecem, é espetacular. É todo ele em cima do que a irmã Odete colocou e um pouquinho mais. Vai muito além. É um livro bem grosso e é maravilhoso. Nossa, que legal. Era de aquário ainda? Aquariano? Isso, aquariano, é o Evangelho Aquariano. É o que mais legal. Se aproxima, assim dizem, né? Que é o que mais se aproxima do de Tomé e o de João.
Nossa, que interessante, que ótimo. Que é o mais... é da editora Conhecimento. Os que estiverem interessados, pelo menos para fazer uma pesquisa, né, primeiro, é maravilhoso. Maravilhoso. Ai, Sora que Odete, ótimo. só para registro, Sem comentários, tá? Perfeito, maravilhoso. Gratidão. Qualquer coisa além disso vai embora. não sei se a senhora está acompanhando aí no chat, mas tem 12 mensagens de agradecimento, tá? Mais alguma participação? Fernando, por favor, pode falar. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade de participar. Eu estou falando aqui de Araraquara e temos aqui a nossa Heptada também, nossa loja. E assim, tocando nessa primeira pergunta, a questão também da Ordem Rosa Cruz ter na sua origem o Christian Rosenkreuz, que se a gente fosse traduzir seria o cristão da Rosa Cruz, né? Então, esse cristianismo esotérico tem que estar presente realmente entre nós e é belíssima palestra trazendo essa presença, né, para nós. Muito obrigado. Lucilene? Deixa eu... Sabe, maravilhosa, Sora. É uma palestra assim que é de realmente tocar o coração, né? O coração e fazer nós refletirmos, né? Para andar realmente de mãos dadas, né? Nosso coração e nossa mente, assim, fabuloso. No começo da palestra, quando você estava explanando exatamente as portas, né? Superiores, inferiores e o ritmo, né? Que é um ritmo cósmico, que o coração tem ritmo, que nós estamos ligados, né? A um ritmo da essência cósmica. Isso me refletiu muito hoje, na hora assim me veio na cabeça, talvez o porquê que tanto, né, o nosso planeta tá doente, né? O nosso coração, apesar de todos esses anos, de todos esses ensinamentos e de tudo que a gente já viveu como aprendizado, a gente ainda tem uma humanidade de coração doente, né? E o planeta... Eu não sei o universo porque a gente acaba não estando lá do outro lado, né? Exatamente, né? Mas assim, o nosso planeta, me veio isso, né? Como ele anda reagindo e anda entristecido, né? Que a gente vê que as estações estão diferentes, que o mar está doente, né? O ar está doente, e como isso está ligado, e como que será que a gente vai demorar tanto ainda para enxergar que a gente precisa trabalhar o nosso coração como humanidade, para que a gente possa fazer o nosso planeta melhorar, que não é ele que vai fazer o contrário, né? Porque a hora que o nosso coração melhora, ele melhora junto, né? Nossa, me veio isso naquela hora que você estava falando, me veio tudo isso assim, né? De reflexões, né? Fora toda a viagem que você nos fez hoje aqui nessa palestra. Maravilhosa. Marianita, por favor, pode falar. Marianita, pode falar. Significativo e brilhante as colocações de Sora Odete Contempli e faz cada vez mais nós nos dedicarmos a esse nosso trabalho que o rotacrucianismo vem sempre nos estimulando. O amor ao próximo, que isso hoje está assim, parece que em decadência. Nós vivemos uma sociedade muito doente. Salvo as exceções, somos nós, nosso trabalho aqui no esoterismo, o rotacrucianismo e outras organizações. Parabéns, Sora Odete, que possa nos permitir nos tornarmos cada vez seres melhores, mais participativos com os ensinamentos do nosso Cristo. Obrigada. Obrigado, Sora Marianita. Frater Clarides, por favor. Boa noite
todos os irmãos e irmãs, fráteres, sorores. Muito belo ouvir a Soror Odete mais uma vez. Eu coloquei ali no chat que eu acho que você conseguiu unir tanto a Ordem Rosa Cruz quanto o martinismo na sua palestra hoje. Você coloca essa... E o que mais me chamou a atenção aí estão relacionados àquela porta superior das virtudes, né? Tolerância, desapego, perdão, resiliência, gratidão, desapego, serviço, né? E nós, Rosa Cruzes, sempre temos aquilo que está presente pelos nossos pensamentos, palavras e ações, para que sejamos vigilantes, e você coloca isso muito bem na sua fala, né? Unindo com a Kabbalah, ou seja, conseguiu unir aí tanto a Ordem Rosa Cruz, o martirismo e a Cabala, foi coisa bonita, né? Eu fico muito feliz, e me veio aqui a lembrança também de meus pais, que eram muito católicos, quando você coloca o Sagrado Coração de Jesus ali, me traz uma lembrança muito bonita da minha infância, meu período que eu estudei também no seminário, e isso me fez assim um acalento no meu coração hoje. Fico muito feliz, sabe? E também você nos alerta para o nosso trabalho, o trabalho do serviço, e nos coloca, né, aquele desafio de que um dia vamos ter que prestar contas, né, no plano do microcosmo com o macrocosmos, né, através de Maat. Então, gostei muito toda essa analogia que você faz, que você consegue unir, você tem um poder de síntese muito bonito, muito belo, e nos faz, assim, ficar contentes pelo teu conhecimento. Sora, parabéns. Eu não tenho, assim, nenhuma pergunta. Eu gostei muito, tentei anotar muita coisa do que você falou, e vejo que eu acho que o nosso serviço é dar agora, nesse novo ciclo dos 108 anos, que o nosso Imperator Cláudio Mazzuco nos alerta. Vamos trabalhar, vamos desenvolver nossos trabalhos nos nossos organismos afiliados com muito coração, com muito amor, né? Com esse trabalho do servir, que isso nos engrandece cada vez mais nesse processo da reencarnação que vivemos aqui da nossa alma, sendo Rosa Cruzes e martinistas. Muito obrigado, Soror e irmã Odete, e obrigado à loja de Campinas por essa oportunidade de estarmos aqui no norte, em Porto Velho, estar escutando, né, vocês. Isso eu agradeço muito. Obrigado. Nós é que agradecemos. Cabelo levado, então vai ter o quê? E a gente vai pra cima! Paulo, mais alguma manifestação? Nós vamos partir para o encerramento, então, tá? Já que vamos terminar a exploração. Sora Olígia, pode falar. Boa noite a todos. Eu estou com a câmera aqui lateral, estou meio rouca hoje, mas eu cheguei muito correndo, desculpa a todo mundo, atropelei com o meu boa noite. Fráter Antônio Carlos, me desculpa, troquei por Fráter Luiz, mas não foi intencional. E Soror Odete, nossa querida mestre provincial, mais uma noite brilhante, mais uma noite Rosa Cruz e Martinista, realmente tocou os nossos corações, e eu só tenho muito que agradecer, viu, Soror Odete, por tudo que eu venho aprendendo com você lá na Empitada, e eu acho que por essa mensagem maravilhosa que deixou a todos nós que, de fato, somos todos um. De fato, o que tem que mudar no ser humano é o olhar que a gente tem para o outro, sobre o outro, né? Eu sempre conto aquela historinha que o discípulo perguntou para o mestre: como devo tratar os outros? O mestre fala: que outros, né? Então, o verdadeiro amor
que está no nosso coração. Se a gente quiser compartilhar, ele nunca vai faltar. Eu agradeço, viu, Soror Odete, por tudo. Foi uma palestra linda, maravilhosa, nessa noite aqui, que realmente esquentou aí os nossos corações, né? Realmente somos todos uns, irmãos, irmãs, fráteres e sorores. E é nessa direção que temos que caminhar. Muito obrigada, pessoal da Loja Campinas, um grande abraço, vocês estão no meu coração também. E os nossos irmãos do Rio, do Norte, Nordeste, Clarides, Vanderlei, do interior, olha, somos um grande coração martinista, acolhendo todos. Muito obrigado, Frater Antônio Carlos, um grande abraço para você. Um abraço a Deus vocês abençoe todos. a todos. Soror Ivani, gostaria de se manifestar? Bom, só para dizer o que todo mundo já disse, que essa palestra foi maravilhosa e atingiu o objetivo, né? Que era tocar o coração de todos nós. Só tenho a agradecer, Soror Odete. Muito obrigada. Bom, como eu estava dizendo, né? Vamos explorar a Odete até o final. Você poderia fazer uma prece de encerramento para a gente? Ah, claro, obrigada. Bom, primeiro quero aí agradecer todas as palavras de carinho, né, os comentários, lembrando que muito do material, né, do que eu apresentei, eu realmente só fui fazendo ali, copia, cola, pegando daqui, dali, mas isso daí faz parte do material Rosa Cruz, do material martinista, né, pegando lá aquela revista Pantáculo, vocês vão ver e falar assim, nossa, ela colocou tudo daqui, né? Pegou um pouquinho dali, misturou ali, mas assim, é o conhecimento que a ordem dá para a gente, né? É aquilo que é a riqueza, né? Eu acho que a riqueza da ordem está nas pessoas, está naquilo que ela oferece para nós. Então, cada vez que a gente for no templo martinista, no templo Rosa Cruz, a Soror falou, né, de quanto que o mundo está com o coração doente, né? E quando a gente vai no ambiente Rosa Cruz, que a gente se une ali nos sons vocálicos e eleva a vibração, nós estamos também mexendo naquele centro cardíaco, fazendo a purificação dele, para que a gente se torne aí um instrumento melhor, agentes da divindade, né, um pouco melhor preparados. Então, queria aí em primeiro lugar agradecer aí todas as palavras e vamos nos unir, né, ao Deus do nosso coração, ao Deus da nossa compreensão, ao nosso mestre Yeshua, iniciado perfeito, que está presente em nossos lares, que está presente ao nosso redor, que nos acompanha na nossa jornada terrestre. E eu gosto sempre de finalizar com a citação de um salmo, é um salmo que eu gosto muito, que fala assim: cria em nós, Senhor, um coração puro, renovai em nós um espírito reto. Abre, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca entoará louvores ao Eterno. Que as nossas aspirações mais puras possam ser ouvidas pelas altas esferas celestiais e que nos dê a oportunidade e habilidade para realizar na terra a vontade dos céus. Que assim seja. Assim Obrigada aí pela oportunidade. Queria só dar um recadinho agora, agradecer mais uma vez a irmã e Soror, e nossas próximas atividades, né, em maio, nós teremos na primeira terça-feira estudos Rosa Cruzes, e no dia 23, uma palestra intitulada A Cabalá da Alma e a Jornada do Herói. A transformação da consciência sob a perspectiva da tradição primordial. O nome é tudo isso aí. Tá? É uma pessoa conhecida de todos nós, né? O Frater Marcos Medeiros, ex-venerável mestre da Heptada São Paulo.
Pessoal, boa noite a todos, obrigado pela participação, pela companhia, pelo amor, e que nós possamos melhorar a nossa compaixão, né, e levar o amor aí a todos os seres viventes.